ponto forte da Brazuquinha? Não posso falar aqui. Forte. Não posso falar. Como empresa, como franqueadora, gerenciar as escolas para os nossos franqueados. Isso ninguém faz no mercado. Só a gente dono de escola de futebol em geral, no Brasil, ele tá muito focado em quê? Ele quer achar um novo Neymar, um novo Vinícius Júnior. E a gente não vai por esse caminho. A gente vai na contramão da maioria dos donos de escola de futebol. Fabrício, na sua visão, o que é sucesso para você? Cumprir o propósito que eu tenho. Primeira coisa que eu preciso é entender qual é o meu propósito. Qual é a minha missão aqui? Cada um tem uma missão. E que aquilo que eu ensinei, eles possam seguir passando adiante. Sabe? Porque eu sou uma dessas pessoas. E pra mim ter sucesso é isso. É eu atingir. E eu gostaria que você ensinasse pra mim e pra todos os nossos ouvintes como você captou ali os primeiros clientes da Brazuquinha e se for possível até as estratégias. Pode compartilhar, vai, entrega aí pra gente. O que eu faço hoje pra captar os primeiros atletas? Eu tô no digital, né? Inclusive eu aconselho todo mundo a estar no digital, que o online fortalece o offline. Sobre ganhar dinheiro, que a maioria das pessoas que empreendem buscam, né, de início. Entende? Então, se vários outros já fizeram, você também pode. Olá, seja bem-vindo ao Você Também Podcast. Muito prazer, eu sou o Décio Ribeiro, da Pizzaria dos Brinquedos. Como nós prometemos, todas as quartas-feiras trazer empresários que deram certo para a história deles contribuir com a sua vida e com seu sucesso. Hoje estamos aqui com um empresário de muito sucesso aí, que tenho certeza que tem uma história bonita que vai contribuir com a sua vida. Estamos aqui com Fabrício Vaz. Seja bem-vindo, Fabrício, ao Você Também Pode. Fique à vontade para você estar se apresentando. Obrigado aqui pelo convite, né, Décio? Eu sou Fabrício Vaz, presidente da Brazuquinhas Academy, a maior rede independente de escolas de futebol. Estamos hoje no Brasil com 45 escolas, nesse momento que a gente está aqui gravando, em 10 estados do Brasil. Somos uma rede de franquias e estou aqui para contribuir com você também que está aí assistindo a gente. Eu espero que a minha história possa, sim, incentivar, animar você a empreender mais e não desistir. Legal, Fabrício. Gostaria de saber como o empreendedorismo surgiu na sua vida. Teve alguém da sua família que te influenciou? Conta para todos nós qual foi a sua primeira iniciativa no empreendedorismo. Cara, eu nunca contei isso pra ninguém. Você me fez a pergunta agora que é interessante. Por que eu nunca contei isso pra ninguém? Eu sempre contei eu já na fase adulta, né? Mas quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, a minha mãe, meu pai trabalhava, né? Meu pai era importante numa empresa, essa empresa quebrou. E aí a saída da minha mãe foi começar a vender bombom. A minha mãe fazia os bombons e eu saía na rua do bairro junto com ela, minha irmã, a gente quando criança, vendendo bombom na porta das pessoas, batendo e vendendo depois. A minha família teve uma barraquinha de tortas, cara, torta e bombom, lá na praça do Parque Leopoldina. Deve conhecer o Parque Leopoldina, né? Conheço. Então, a gente passou anos e eu já ali, às vezes, ficava na barraca trabalhando, vendendo torta. Eu acho que começou aí, né? A primeira experiência em empreender, eu acho que começou aí, mas depois eu fiz muita coisa dessa. Eu nunca fui, assim, eu sempre fui grato, mas sempre buscando fazer alguma coisa, né? Mas eu sempre fui apaixonado por futebol, né? Eu acho que hoje, se as pessoas não conhecem alguém que trabalha com algo que sempre amou, né? Sempre que eu quis ser jogador de futebol, não sei se você também quis ser jogador de futebol lá. Mas hoje eu consegui empreender e vivo, cara, é uma diversão, né? Porque a gente, futebol é paixão nacional, trabalho com futebol o tempo todo. Fabrício, eu sou um pouco estranho, assim. Eu sou um brasileiro que não sou ligado a futebol. Não sou ligado a futebol. Com 30 anos eu fui conhecer um esporte que eu até me apaixonei, foi o tênis, né? Mas, assim, futebol não tive... Não vou poder fazer um monte de perguntas e falar sobre futebol aqui. Só sobre empreendedorismo dentro do futebol. Isso aí. Eu gostaria de saber que muitos empresários têm dificuldade de colocar suas ideias em prática. Fica procrastinando ali uma ideia. E como foi a sua experiência aí para colocar em prática esse projeto da Brazuquinha? Então, vamos lá.
Eu sempre quis, como eu falei, eu queria ter sido jogador de futebol. Eu joguei dos meus 7 aos 18 anos. Parei com 18 anos e eu comecei a faculdade com 16, de educação física. Então eu comecei a faculdade de educação física porque eu gostava do futebol, porque eu jogava futebol. E queria trabalhar com futebol. Depois, eu me formei, eu tô entrando lá atrás para entender como é que surgiu depois a Brazuquinhas, né? Eu entrei, quando eu me formei, eu tava no exército, fui oficial temporário, e aí não trabalhei com educação física como professor até 2012. Né? Então, eu tive a experiência trabalhando com futebol depois de ter parado de jogar futebol, foi quando eu fui preparador físico, fazia parte da preparação física do Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, quando subiu para a primeira divisão do Carioca, de 2007 para 2008. Foi a única experiência que eu tive, assim, trabalhando com educação física. Como eu falei, fiz várias outras coisas dentro, tentando empreender em várias outras áreas. Eu já trabalhei em construtora de tijolo ecológico, já fui vendedor de loja em shopping, já trabalhei com, assim, além de sido militar, né? Eu trabalhei, fui gerente comercial da Wise Up. Então trabalhei lá na época também dentro das escolas do Flávio Augusto, que é um cara que através dele a gente se conheceu, através lá como é que era, dos grupos, né? Que a gente tinha, que a gente fazia parte. E não trabalhava dentro da área do esporte. De 2012, em 2012, quando eu saio da Wise Up, foi quando eu me voltei para minha área de formação. E aí comecei a trabalhar em escola particular, dando aula em escola, né, aula de educação física em escola. Passei lá em Brasília, eu já estava em Brasília. Fui contratado, professor de contrato temporário na Secretaria de Educação do governo do DF. E aí o momento da escola de futebol chegou aí. Quando eu estava como contrato temporário, lá no governo do DF, o governo contratou um monte de professores efetivos e eu fiquei desempregado. Aí foi a minha primeira quebra grande, assim, tipo assim, cara, e agora? Eu casado, com a filha de 1 ano, um apartamento para pagar, financiado, e não sabia o que eu ia fazer. Aí esse é aquele momento quando a gente tem uma esposa, né, que tem sabedoria, ajuda a gente, ela falou assim, por que você não abre a sua escola de futebol? Que você sempre quis. Que era um plano. Inclusive eu tenho uma história interessante sobre o Flávio. Quando o Flávio comprou o Orlando City, como eu trabalhava na empresa dele, eu quis abrir uma escola do Orlando City aqui no Brasil. Tinha escrito um projeto e não vingou essa escola do Orlando City. Comigo, né? Depois ele teve outras. Mas a Bel, minha esposa, ela pegou e falou isso comigo. E eu, poxa, vamos abrir uma escola de futebol. Por conta da situação, do momento de desemprego que eu tive. Eu procurei uma escola, na época lá em Brasília, procurei o Gama. Entrei no site do Gama pra ver se abri uma franquia do Gama. E o telefone que tava lá era do Silas, que foi o cara que me ensinou a abrir a primeira escola de futebol. O mentor, que é sempre bom a gente ter uma pessoa, né, que, cara, vai ajudar a gente. Então, na verdade, não fui eu que criei a Brazuquinhas. Quem criou a Brazuquinhas foi o Silas. E aí ele me chamou pra conhecer o projeto. Eu abri uma escola da Brazuquinhas, primeiramente. E nesse momento lá, a gente, sei lá, em 3 meses, a gente já tava lá com 70 alunos, negócio fluindo, e eu comecei a fazer parte dessa rede. Só que a gente tinha uma expertise diferente, né? Já conhecia algumas empresas de sucesso, inclusive de franquias, por ter trabalhado lá no grupo da Wise Up. Conhecia vários setores. Quando eu fui para Brasília, eu fui para ser franqueado da Wise Up. Então, já estava nesse nível. E a minha esposa também trabalhava no grupo e é formada em administração de empresas. Então, a gente pegou uma coisa que já tinha acontecido, né? A Brazuquinha já tinha sido criada. Eu achei esse nome sensacional. Mas foi um presente que eu recebi ali de Deus através do Silas. Que foi ele que criou, ele que teve a ideia. Eu entro na Brazuquinhas, vem a pandemia. E aí, depois da pandemia, na pandemia, eu me tornei sócio do Silas. E depois, no início de 2025, início de 2024, o Silas, ele me passou a parte dele. E aí foi quando eu passei a ser o dono da Brazuquinhas Academy. Mas o empreendimento com futebol não fui eu, assim, todas as minhas ideias para criar uma escola de futebol. E sim, através do futebol, depois foi desenvolver. Fabrício, hoje eu penso que muitas pessoas, elas têm dificuldade de colocar seus projetos em prática pela insegurança dos primeiros clientes, né? E eu gostaria que você ensinasse para mim e para todos os nossos ouvintes como você captou ali os primeiros clientes da Brazuquinha
e se for possível, até as estratégias. Pode compartilhar, vai, entrega aí Sim. pra gente. Ó, eu vou falar das primeiras lá de trás e o que eu faço hoje. Eu vou contar pra vocês aí o que eu faço hoje pra captar os primeiros atletas. Inclusive, tem um dos programas que eu tenho, que é o MPE, programa Minha Primeira Escola de Futebol, que eu também tô no digital, né? Inclusive, eu aconselho todo mundo a estar no digital. Tem uma frase que eu ouvi que é muito interessante, ela é verdadeira, que o online fortalece o offline. Então, quando você vai... O mundo tá digital hoje, todo mundo o tempo todo no telefone, né? Vendo, é rede social, tudo. E quando você começa a trabalhar, fazer um bom trabalho no digital, o seu offline, o online fortalece o offline. Aumenta muito aí o crescimento também do nosso negócio físico, né? Principalmente quem tem negócio físico. Lá no início, foi arregaçar as mangas, que eu acho que é isso que todo mundo tem que fazer. Primeiro é entender que todo mundo que começou algo, que hoje tem sucesso, ele teve que ter os primeiros clientes. Ele teve que captar os primeiros clientes quando ele não tinha nada. Entende? Então, se vários outros já fizeram, você também pode. Né? Que é exatamente isso. Então, lá atrás, o que eu fiz? Panfleto. No meu negócio, né? Visitar escolas. Saída de escola, panfletando na saída de escola. Pra poder falar que a gente ia inaugurar uma escola de futebol. Você contratava pessoas pra fazer isso ou você mesmo ia fazer? Então, hoje não sou eu que faço mais, né? Mas eu acho que todo mundo que vai empreender, Décio, precisa passar por todas as áreas, saber fazer, pra saber cobrar, pra saber ensinar. Mas no início, não tem como, assim, vou pegar alguém pra fazer. Porque se você não fizer, não souber as dificuldades, não souber tudo que precisa ser feito, o negócio não vai pra frente. Tem frases que eu ouvia lá no início, essas frases de efeito aí, que o olho do dono que engorda o gado. Hoje eu já não concordo com elas. Mas pra quem tá iniciando, eu acho interessante isso. A pessoa tá fazendo. Então eu pegava, e eu mesmo ia nas escolas com um panfleto, condomínios, botando panfleto nas caixinhas de correio. Ia fazendo os primeiros contatos. Eu ia até as pessoas, porque eu abri a minha primeira escola num condomínio. Eram acho que 5 condomínios de apartamentos. Um do lado do outro. Foi em que ano que você abriu a primeira escola? 2017. Abril de 2017. Então já fazem 8 anos. É isso? 17 para 25? Isso, 8 anos. Já completou que eu abri a minha primeira escola de futebol. E aí eu fui em todos esses condomínios, porque a minha escolinha era dentro do condomínio que eu morava. Foi um amigo que conseguiu o espaço lá, trabalhava na administração do condomínio. A gente começou lá no campinho que tinha dentro do condomínio. E aí eu fui nos condomínios vizinhos e corri atrás. Em 3 meses eu tinha 70 alunos. Então, meu primeiro conselho é: arregaça as mangas e vai atrás. Com medo mesmo? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai ter a vergonha inicial. Mas depois que você tá acostumado a fazer, vai ser tranquilo. E você tá fazendo o teu negócio crescer. Então, meus primeiros clientes, se eu não me engano, com 2 semanas de escola, eu já tinha uns 30 alunos. Assim, num lugar que era afastado, que era de condomínio. Com 3 meses eu já tinha 70 alunos. E logo depois eu tinha voltado a trabalhar. Então, assim, aquele desemprego, que no início era ruim, né, que aí tem um trecho da Bíblia que eu gosto, de Romanos 8:28, que fala assim: todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Então, até o que eu achava ruim, ajudou. Depois eu fui recontratado pelo GDF lá e fez crescer. Agora, hoje, o que eu faço hoje para captar os primeiros alunos? Ou os primeiros clientes? Eu acho que essa dica é mais importante do que a outra lá. Porque eu não faço mais muito aquela outra lá hoje em dia, nas nossas escolas. Eu penso que o mundo, ele mudou, né? Eu também fazia em 2014, quando eu abri a Pizzaria dos Brinquedos. Hoje, eu considero que pelo Instagram, Facebook, se torna mais barato você divulgar do que você pedir uma gráfica, um panfleto e pagar uma pessoa para distribuir. Sim, até Você concorda comigo? 100%. Mas pelo seguinte, quando a gente fazia a panfletagem, primeiro, se você contrata alguém para panfletar, não quer dizer que aquele panfleto vai chegar na mão das pessoas. Acredito que você já deve ter passado por isso também. Sim. Tem muita gente que... E outra, depois o que chega na mão das pessoas nem sempre vai ser o teu público. Então, muitas pessoas pegam um panfleto e jogam no lixo. Só pega, então só gastou dinheiro, só foi dinheiro embora. E faz parte também. Eu imprimo panfleto ainda hoje, tá, gente? Então, não é 100% sem panfleto, não. Mas, através da internet, através do tráfego pago, que é a nossa estratégia que a gente utiliza hoje,
você impacta diretamente o público, o teu público. E com a inteligência artificial cada vez mais forte aí, e essas empresas que a gente utiliza, né? Tem a Meta, no próprio Google, eles vão aprendendo e passam a entregar cada vez mais pro teu público. Não vai ficar entregando o teu comercial para quem não é de interesse. Né? Então, por exemplo, provavelmente o meu anúncio não chegaria para você. Porque você não fica vendo coisa de futebol na internet. Né? E se não gosta tanto, então pode ser que não. Mas a gente, pra quem gosta de futebol... Deixa eu te interromper. Mas assim, não tem uma opção lá, famílias com criança de Sim, 10... Pais Sim, eu coloco. com 14 anos, que é a idade do meu filho, 10 anos. Sim. Então, assim, Então poderia ser. Poderia ser que chegasse. Né? Mas é porque geralmente, assim, tem essa opção, mas geralmente é alguém que tá enganjando ali com o tema, né? Mas é possível. Se acabou, quem gosta de futebol ia chegar em você. Mas hoje a gente faz captação 30 dias antes da gente inaugurar. Então eu matriculo antes de inaugurar. A gente faz um trabalho de testes para captação no tráfego pago. Eu utilizo muito mais a Meta. E aí a gente vai fazendo o contato. E aí é importante para quem trabalha assim principalmente com serviços e produtos, né? De forma geral. No teu caso, do teu negócio, não tem Não sei se você faz venda antecipada para reserva, você recebe o dinheiro antes. Não. A pessoa tem que chegar lá para estar comendo e pagar lá. Exatamente. No meu caso, não. A gente consegue matricular antes do negócio estar funcionando. Então, eu consigo matricular pessoas que nunca tiveram um treino, né? Nunca foram no local que vai acontecer, tudo através de estratégias, utilizando gatilhos mentais, para fazer a pessoa desejar, utiliza ali escassez, né? O gatilho mental da urgência. Então, a pessoa fica envolvida ali, conversa no WhatsApp e já faz a matrícula antes de inaugurar. Nosso maior case de sucesso foi em Campina Grande, na Paraíba. E aí, pra mim, foi, assim, sensacional, cara. Porque eu não esperava, de coração, não esperava o que aconteceu lá. Não se repetiu. A gente inaugurou lá em julho do ano passado. A gente inaugurou a escola. Assim, 121 pessoas se matricularam antes de inaugurar. Sabe? Sem ter tido um treino experimental. Já tinha 121 alunos. Lembra que a primeira que eu falei que foi lá no panfletinho e tal? Eu inaugurei com mais ou menos uns 20 alunos. 20, 30 alunos. Então, o poder dessa estratégia que a gente utiliza hoje, assim, tem várias outras. Eu penso também que é a credibilidade, o tempo que vocês já estão no mercado, o nome também não ajuda? Então, ajuda. Por exemplo, quando a pessoa vê nossa rede social lá, vai ver de cara que tem uma pessoa, um jogador, que foi... A formação dele passou por nós, que foi o Hendrick. Ex-Palmeiras, hoje tá no Real Madrid, sendo convocado pela seleção. Então, isso ajuda. Só que por que eu falei que eu não esperava lá na Paraíba? Em Brasília, que é onde começou a Brazuquinhas, lá todo mundo vai conhecer. Entendeu? Lá a gente participa em programas de TV abertas, lá o nome tá muito forte. Só que a gente não tava no Nordeste ainda. Foi a primeira escola do Nordeste. Então, assim, pra gente, foi assim, cara, como isso aconteceu? Entende? A pessoa conseguia ver lá que, poxa, o trabalho já era forte, fora dali. Mas era novidade lá. Entendeu? E no interior, na cidade do interior. E aquilo ali foi surpreendente e foi só tráfego pago. Nosso custo por matrícula foi R$18. Então a gente começou lá com 121 alunos, com um ticket médio. Vamos arredondar pra cima pra ficar fácil de calcular, né? Então, uma receita aí de R$12.000 a partir do primeiro mês, com um investimento de R$2.300 aproximadamente que deu, sendo que só de lucro na matrícula, o franqueado de lá, ele teve cerca de R$6.000. Ou seja, ele lucrou praticamente R$4.000 antes da escola inaugurar. Fabrício, já que estamos falando de vendas e nossa audiência são muitos empresários, investidores, e todos nós aqui, eu principalmente, quero conhecer um pouco mais da Brazuquinha e gostaria de fazer aqui um desafio para você. Olhando para a câmera, você vai vender para todos nós uma franquia da Brazuquinha. Como que você... Fique à vontade aí, faça a sua venda, que eu tô aqui, quem sabe, para fazer um investimento. E Pois é. Quem tá nos ouvindo, faça aí seu pitch. Eu ia brincar com dessa, eu tava pensando antes de vir pra cá, eu ia falar, você corre um grande risco de sair daqui querendo abrir uma escola de futebol. Quem sabe? Mas
Eu tava até conversando, a gente tava conversando fora do ar, né? Que eu sempre digo que o nosso negócio usa a frase desse jeito pra gerar impacto. Que ele é o melhor negócio pra dar errado. Abrir uma escola de futebol. Lógico que a gente não abre pra dar errado, né? Mas a gente já inaugura, na maioria das nossas escolas, já no lucro, na inauguração. Mas por quê? Um investimento para negócios, para empresas, eu acho um investimento baixo. Então hoje você consegue abrir uma escola da Brazuquinhas, incluindo tudo, a pessoa não tem nada, incluindo tudo. Taxa de franquia, mais material inicial, mais abrir uma empresa, para quem não tem empresa aberta, tudo, vai ser em torno aí de uns 15 mil reais. O custo para você iniciar. Existem 4 modelos. É muito baixo mesmo. Exatamente. Eu não sabia dessa informação. Pois é. Bem baixo. Pois é. Então, com uma pizzaria você abriria várias escolas então da Brasil. significa que a pessoa com 20 mil reais no bolso, ela pode se tornar um empresário. Sim. Menos. Com menos. Quando eu abri minha primeira escola, Décio, eu não tinha nada. Eu abri com crédito. Então você não precisa ter dinheiro para abrir uma escola de futebol. Mas aí... Ó, se eu tivesse escutado isso antes, de repente a pizzaria dos brinquedos não teria existido. Pois é. Mas por quê? Eu falo assim, é baixo, primeiro, o custo inicial. Se você tiver aí uns 3, 5 para capital de giro, tá resolvido, tá? Porque a maioria dos custos, ele é depois de acontecer. E a gente tem 4 formatos que hoje eu indico meus franqueados, nas minhas mentorias também indico. Que é você pagar aluguel de campo, em algum lugar que já tem um campo, ou você ter parceria com o dono do espaço. Aí tem 2 tipos de parceria que normalmente eu indico, que é 70% pro meu franqueado, né? E 30% pro dono do espaço, do lucro bruto, que aí eu chamo isso, assim, tirando a parte de royalties da franquia e tal, o que entra mesmo pro franqueado. É onde o franqueado, ele assume os custos de professor, material, tudo que tem, ou meio a meio com o dono do espaço, do lucro líquido. Depois de pagar todo mundo, aí somos parceiros mesmo no negócio. Você tem o espaço, eu vou entrar com todo o trabalho e a gente racha ali o lucro que vai ter. Ou quando a pessoa tem um campo, já tem o meu espaço, que é o sem custo, um espaço sem custo. Aí são 4 modelos que a pessoa pode trabalhar. Então isso vai influenciar também valor de mensalidade, né? De acordo com a estrutura que ele entrega. Mas para se abrir tem isso. O que é caro quando a pessoa quer montar um negócio do futebol é você quer montar o campo. Aí sim. Tem um terreno, eu quero montar o campo para também alugar e ter uma escola de futebol. O investimento vai ser maior. Mas para a escola de futebol em si, é bem baixo o valor de investimento. E aí, por que é simples para quem quer investir, para quem quer ter esse negócio, vir para Brazuquinhas? Que eu acho que esse é o maior sucesso nosso, é o nosso principal diferencial de mercado. Na Brazuquinhas, ou melhor, de forma geral, você vai comprar uma franquia do Flamengo, sei lá, de qualquer marca do exterior, né? Inter de Milão, tem aqui Paris Saint-Germain. Existem, além dos custos que a pessoa tem de taxa de franquia, todas essas situações, a pessoa tem que se virar para gerenciar a escola de futebol. Que aí eu acho que é onde está o grande problema, a grande dificuldade. A maioria das pessoas que vêm para o ramo de escola de futebol, eles são apaixonados por futebol, mas não são empresários. E aí eles precisam do know-how de quem tá já no ramo. Qual é o principal diferencial da Brazuquinhas? A matriz faz toda a gestão administrativa, financeira, cobrança, comercial para os nossos franqueados. Então, tem o royalties, tem a taxa de royalties, que eu vou deixar claro já para você que é 25% do valor da mensalidade, é a taxa de royalties. Só que, quem que o franqueado precisa contratar? Se você quiser abrir aí uma franquia da Brazuquinhas. Arrumar o espaço, contratar os professores e ter uma pessoa para gerenciar ali, fazer a parte comercial local, atendimento aos pais ali no dia a dia do campo, não administrativo, porque isso a gente faz. Mas você precisaria ter só essas pessoas para fazer a escola operar. Então, meu franqueado, ele cuida da operação local. Toda a parte de gestão fica na nossa mão. Então, dentro dos 25%, eu tenho 8 pessoas trabalhando para você. Se você abre uma franquia, tem 8 funcionários trabalhando para você, que você não paga, você não tem vínculo empregatício com eles. Você não precisa se preocupar com nada, que é a gente que gere. E como a gente trabalha no ganha-ganha, a gente só recebe por mensalidade paga. E é meu interesse, e eu vou cobrar a minha equipe para que você receba mais mensalidades. Porque você recebendo mais, consequentemente a gente ganha mais também. Então é uma parceria. Eu até falo assim, não é uma relação de franqueado e franqueador como as outras. Nós somos sócios.
E como você faz a seleção para aprovar um candidato que quer comprar uma franquia? Por exemplo, a pessoa precisa ser apaixonada por futebol, a pessoa precisa ser um empreendedor, ou empreendedor que não é tão ligado ao futebol. Então, hoje, a pessoa precisa ser empreendedor. Precisa estar disposto a empreender. Não precisa nem gostar de futebol. Porque essa parte a metodologia é nossa. A gente treina os professores. Entende? Então, assim, a gente dá o treinamento tanto para o franqueado quanto para os professores da nossa metodologia. A pessoa que ele precisa querer empreender. Agora, qual a dificuldade que a gente tinha, que os novos franqueados já não tem, a gente não tem mais essa dificuldade com os novos franqueados, que é justamente essa. A maioria dos que já tinham, que não são da Brazuquinhas, já tinham, tem outras escolas de futebol, a maioria é a pessoa que, eu gosto de futebol e quero estar ali com as crianças. Então ele não se preocupa se a pessoa tá inadimplente ou se não tá. Tá ali, ele gosta de estar ali, é puro prazer. E o empreendedor não, ele olha para o quê? Para os números, para os dados. A empresa tem que dar lucro. Se a pessoa quer ter uma ONG, beleza, vai ter uma ONG, né? Vai fazer um projeto social, é legal, mas tem muita gente que vai ter um negócio particular e confunde as coisas porque gosta e aí acaba não tendo lucro, né? Eu costumo dizer, tem 3 pilares para qualquer empresa, aí é para qualquer empresa, não só para escola de futebol, mas como eu falo até nas redes sociais sobre futebol, eu falo que para ter uma boa escola que dê lucro, são os 3 pilares: marketing, método e gestão. Os 3 pilares, eles precisam funcionar para que a empresa cresça, para que a empresa dê lucro. Eu costumo dizer que são os 3 órgãos vitais da empresa. Marketing e o coração, no nosso caso, precisa estar botando aluno o tempo todo dentro da escola, precisa estar bombeando aluno para dentro. O método, que é como a minha empresa vai trabalhar. Eu ensino, por exemplo, na minha mentoria, o padrão de encantamento, pra gente encantar, que a gente vai trabalhar a retenção. Aquilo que você estava me falando em off aqui, da ação que você faz lá na pizzaria, por exemplo, é isso. A pessoa vai lá pra comer pizza. E aí quando ela vê o que acontece, aquilo ali é mais do que ir pra comer pizza. E aí a pessoa quer voltar depois. Aí a gente encanta. Quando a pessoa tá dentro, a gente encanta. Eu costumo falar que esse é o pilar do método, a retenção dos clientes. E a gestão, que os números que estão no campo, eles precisam refletir na conta bancária. Não pode estar cheio de gente lá, treinando. Eu já tive pessoas me perguntando, assim, poxa, eu tô com 300 alunos e não vejo a cor do dinheiro. Aí quando eu respondi essa caixinha de pergunta lá, veio um monte de gente depois comentando assim, que isso, que absurdo, a pessoa tem 300 alunos. Eu falei, mas porque a pessoa não tem uma boa gestão. Então esses 3 pilares, ele tem que estar funcionando para as empresas, né? E, cara, voltando até um pouquinho para vender minhas franquias aqui, a gente faz todo esse trabalho. Eu aprendi fazendo pra gente, quando eu tinha as minhas escolas próprias. E aí a gente foi estudando, foi se capacitando, investindo em conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui nesse momento, investindo em conhecimento, independente se ele é gratuito ou se ele é pago. Porque o conhecimento ninguém tira da gente. Então a gente foi fazendo, aplicando nas nossas escolas a estratégia, a gente foi crescendo. E hoje a gente faz para toda a rede, para crescer para todo mundo. Então nos últimos 3 anos, a gente teve um crescimento de 1000%. Nos últimos 3 anos. Hoje são quantas franquias no Brasil da Brazuquinha? Nesse momento que a gente tá gravando aqui são 45, tem mais umas 5 para inaugurar agora no próximo mês. A meta é fechar o ano de 2025 com 60 escolas. A gente tá em 10 estados do Brasil. E na sua visão, qual é o ponto forte da Brazuquinha? Não posso falar aqui. Não posso falar o segredo da metodologia. Não, o ponto forte, como empresa, como franqueadora, é gerenciar as escolas para os nossos franqueados. Sem dúvida nenhuma. Isso ninguém faz no mercado. Só a gente que faz. Entendeu? Você não vai conhecer nenhuma franquia que o franqueador administra para você. Não faz o atendimento dos clientes, que é a parte chata. Os clientes que querem reclamar. Então, o ponto forte é esse. O ponto forte para a metodologia da Brazuquinhas funcionar é pelo seguinte, cara. As pessoas, o dono de escola de futebol em geral, no Brasil, ele tá muito focado em quê? Ele quer achar um novo Neymar, um novo Vinícius Júnior. Entende? Quer achar uma pérola. Eles ficam correndo atrás de uma pérola. Para eles se beneficiarem. E a gente não vai por esse caminho. A gente vai na contramão da maioria dos donos de escola de futebol. E aí tá acho que um dos segredos. Tem uma frase que
Eu ouvi falar, eu aprendi. E aí eu acho que todo mundo que empreende quer enriquecer, certo? Acho que não tem nenhum empreendedor que não quer enriquecer. E essa frase fala assim: enriquece quem ajuda mais pessoas. Não é sobre mim, é sobre o outro. Melhor é dar do que receber. Entendeu? Então, assim, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, quando eu vejo o outro, quando eu vou trabalhar pela mudança daquela criança, o jogo muda. Entende? Então, nosso principal foco não é achar. O Hendrick apareceu. Entende? A gente não precisou ficar correndo atrás. Só que ali eu vou formar um bom médico, um bom advogado, um bom... aqui no Rio tem a Conlume, né? Um bom qualquer coisa. Entende? Então eu acho que é isso. O nosso segredo tá nisso. Os lemas da Brazuquinhas é família, futebol, diversão. Junto do ensinamento do futebol, os professores estão orientados também a dar disciplina, a bom comportamento. Complementa aí. Sim, é isso, é a transformação da criança. Então, por exemplo, tem muito pai que procura a gente. Ó, primeiro, nossas escolas é cheia de crianças com laudo. Que em escolas que estão só focadas em resultado, do jogo, eles seriam marginalizados. Então já começa por aí. Eu acho que o esporte em si, ele trabalha muito essa questão de disciplina. Um atleta, ele tem que ter disciplina. A gente ensina os princípios que precisa ter um atleta. Né? Então, normalmente quando eu vou palestrar para as crianças, que eu estou em algum evento que eu falo diretamente com eles, eu falo para eles: quer ser jogador? Jogador não dorme tarde. E aí eu tô falando qualquer atleta de alto rendimento. Tem que dormir cedo, tem que dormir bem, acordar cedo, se alimentar bem. Mas a maioria das pessoas não quer fazer isso. Então a gente ensina as regras, a disciplina, comportamento, que a pessoa precisa também, né? Porque tem muita gente que tem o sonho de quero ser jogador pra mudar a história da minha família, pra ganhar muito dinheiro. Só que eles não sabem que 90% dos atletas, dos jogadores de futebol, ganham menos do que 5 mil reais. Eles não sabem disso. Eles veem salário de Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, são milhões por mês. Quando eles não veem a realidade. E se não for jogador? Porque a maioria não vai ser. O que eu vou fazer? Então a gente precisa também ensinar ali que o estudo, que a educação, tudo é através da educação. Entende? Então, a gente sim tem a preocupação com a educação, trabalhamos temas transversais dentro dos treinos. Então a gente vai trabalhar a cooperação. Dentro do treino vão ser todas as atividades. O futebol ele é um instrumento, ele é a ferramenta. Mas dentro de todo o planejamento vão ser atividades que estimulem a cooperação. Então, por exemplo, num coletivo, um jogo de 2 toques, 3 toques, que ele não vai poder ficar carregando, jogando sozinho, ele vai ter que tocar a bola. Ou vai passar, a bola tem que passar por todo mundo para que possa ser feito o gol. Então, até aquele menino que é ruinzinho no futebol, a bola tem que passar por ele pro time fazer gol. Então, as próprias crianças se movimentam para fazer com que ele participe. Então, vai lá perto dele, toca a bola para ele, devolve a bola aqui. Então, vai ficar lá perto do gol. Você vai ser o cara do último para poder fazer o gol. Então, isso vai estimulando também. Isso é muito além do futebol, entendeu? Então, acho que o sucesso, eu vou falar não só no futebol, não só nas escolas de futebol. O sucesso da empresa, ele tá justamente em pensar no outro, pensar no seu próximo. Você fazendo bem pra ele, naturalmente as coisas vão acontecer. Ó, o que você falou é uma dica. E a minha pergunta agora fala outras, tá? Para você não acabar com a minha pergunta. Na sua visão, o que uma empresa precisa para crescer e ter sucesso? Então, primeiro, algumas coisas eu até falei, né? Dos pilares eu falei já. Os 3 pilares para uma empresa crescer, para ter resultado. Mas o principal ponto para ter sucesso, Décio, eu vejo que é a resiliência. Eu também já falei bastante essa frase, que a resiliência ela é a principal virtude dos vencedores. Porque o sucesso, ele é um conjunto de fracassos. Então a pessoa começa a empreender, vai ter dificuldade. Só que, para chegar no sucesso, ela vai errar várias vezes. Eu pensei que só tinha sido eu que abri várias coisas e deram errado antes da pizzaria. Aconteceu assim com você também? Já quebrei várias vezes. Não foi abrindo um negócio, né? Eu acho que o primeiro negócio
que a gente abriu foi a escola de futebol. Foi isso. Acho que foi o primeiro negócio que eu abri, foi a escola de futebol. Mas eu também já quebrei com a escola de futebol na pandemia. E na pandemia não dava pra dar treino online de futebol. Teve muita gente que foi pro online. Mas a gente já teve outros negócios. A gente, na verdade, tem outros negócios, né? Nós temos 4 empresas hoje. Mas tem até uma agência de viagem. Não é o nosso foco principal, né? O nosso foco principal tá dentro da Brazuquinhas, mas a gente tem algumas outras empresas que trabalham em conjunto. Por exemplo, nossa agência, ela só atende o pessoal do futebol. Então, me gera network com o pessoal do futebol. Entende? Com empresários, jogadores, a gente acaba tendo esse contato. Mas eu acho que, até para uma pessoa que vai empreender em várias coisas do ramo, ele ter sucesso é isso, cara. É não desistir. Porque cada derrota... Inclusive, eu tava lendo isso num livro do... Esqueci o nome do cara agora, tô lendo o livro dele. Napoleão Hill. Não sei se você conhece, Charlie, o Mais Sim. Esperto que o Diabo. Não. Tô lendo esse livro dele. E aí, ele fala, tipo assim, de derrotas temporárias. Entende? Elas fazem parte do sucesso. Porque na derrota é que a gente precisa pensar, ver as saídas, o que eu vou fazer pra ter o resultado, pra mudar, pra ter o resultado. E aí, através desses fracassos, vamos colocar assim, a gente vai tendo aprendizados. E quem não desiste, chega no sucesso. Entendeu? Pra ter sucesso é isso, cara. A pessoa não pode desistir. Em algum momento, assim, você passou alguma dificuldade? Aconteceu comigo. Nos meus primeiros 2 anos foi muito difícil na pizzaria. E eu pensei em desistir, porque muitas vezes vinha um amigo para me prestigiar lá com a família. Chegava às 8 da noite, se despedia às 11, ali conversando comigo, e só tinha vendido a pizza dele, lá no início. E isso eu ficava morrendo de vergonha, né? Por praticamente não tinha cliente. E eu quase desisti. Em algum momento você pensou em desistir? Em alguns momentos. Não. Né, eu acho que, diante de qualquer dificuldade que a gente tenha, assim, essa que você colocou foi uma. Eu tenho certeza que teve vários outros problemas, várias outras dificuldades, e até maiores do que essa depois. Porque conforme a gente vai crescendo, é interessante, né, cara? Porque a pessoa tá ali no início, aí vê esse tipo de problema. Mas depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo outros problemas muito maiores. E sempre vai ser assim. Cada vez que a gente tá maior, os problemas são maiores. As dificuldades, elas são maiores, né? As coisas que a gente tem que enfrentar são maiores, mas os resultados também são maiores. Então, dentro da minha caminhada, cara, eu já tive dificuldades. Tem um momento que às vezes não tá dando o resultado esperado, sabe? Uma turma ainda tá dando um resultado negativo, ou uma escola tá dando um resultado negativo dentro das outras. E a gente, assim, cara, será que é isso mesmo? Faz parte. Inclusive, do processo de todo mundo que tá empreendendo, faz parte você pensar em desistir. Faz parte o medo, faz parte você querer desistir. Tem momentos que, cara, por exemplo, lidar com pessoas. Porque quando a pessoa empreende e não precisa necessariamente lidar com pessoas, eu acho que ela tem menos problema com isso. Mas lidar com pessoas é muito difícil. Então, no nosso caso, que a gente trabalha com o público, a gente presta um serviço pro público, às vezes acontece uma chateação, que você já não tá num bom momento, dá vontade de jogar tudo pro alto. Por exemplo, hoje eu tenho cliente, que são os pais, era só os pais. Agora eu tenho como cliente os meus franqueados. Que é um outro nível de cliente, um outro nível de problema, outro nível de chateações. Então já não é só mais, quando eu tinha minha primeira escola, o meu público era os pais, era resolver os pais. Um pai que ficava insatisfeito, ele simplesmente cancelava o aluno e tchau. Acabou. E agora que eu tenho um contrato de 5 anos com os franqueados? Como é que eu faço? Entende? Simplesmente, a gente tem que ajustar. Como qualquer relação. Dentro da empresa também. Então, nos momentos... Sim, voltando à pergunta, né? Nos momentos que a gente tem alguma dificuldade, dá vontade, cara. Assim, cara, não precisava passar por isso. Seria mais fácil se eu não tivesse isso. Ou às vezes, seria mais fácil se eu só tivesse a minha. Só que é só uma escola. Entendeu? Mas a gente precisa enfrentar essas situações, essas dificuldades e passar por elas. E aí tem uma outra coisa que eu gostaria de falar dentro disso. Assim, sabe, aquelas frases que fazem a gente se fortalecer, que a gente fica... Quando a gente tá diante da dificuldade, a gente fica lembrando daquela frase, que fica quase um mantra, né? Eu já te falei de um aqui, lá de Romanos 8, 28. Mas tem uma frase do Misha Menezes, que ele é do
ramo do digital. Ele fala assim, o que será que acontece se eu não desistir? Nos momentos da dificuldade dele, ele falava isso. O que será que vai acontecer se eu não desistir? Porque se eu desistir, eu já sei o que aconteceu. O que será que acontece se eu não desistir? Então, diante das dificuldades, a gente pode falar assim, cara, e se eu não desistir? Porque a maioria desiste. Eu acho que a diferença do empreendedor de sucesso tá nisso. É por isso que eu tinha falado lá atrás. Assim, cara, eu vou seguir. Aos trancos e barrancos, no meio das dificuldades, eu não vou desistir. E lembrar que todo mundo que alcançou, não tem um que alcançou o sucesso, que não teve vontade, cara, de desistir. Vontade tem, mas a vontade passa. Vai ter outras coisas, a gente vai achar as soluções pra conseguir. Fabrício, assim, compartilhando um pouquinho da minha história, primeiro você precisa voltar na pizzaria dos brinquedos, né? Tem bastante tempo que você... Quanto tempo? Uns Eu fui na 3 primeira. anos? Fui na primeira. Tem quanto tempo? Depois conta. Agora Uns eu não sei. 3, 4 anos atrás, né? Não, né? Uns 3 É. anos. Então, Eu acho que pelo menos, eu acho que tá de repente mais. qual é a pergunta que eu quero? Eu de 3 anos pra cá, acho que você não deve ter presenciado lá um viveiro de passarinhos, sim? Não. Um telão gigante que nós Não. colocamos. Então, eu fiz alguns investimentos que trouxe uma experiência para o cliente e levou a pizzaria para um outro patamar. Compartilha com todos nós qual foi o investimento assim que você fez que fez uma diferença na Brazuquinha, na empresa Brazuquinha, que foi um valor bem investido. Então, foi recente. Eu acho que o de mais impacto, assim, que a gente trouxe pra dentro da Brazuquinhas, foi recente, que foi a incorporação do seguro acidente pros nossos atletas. Concorda que futebol existe uma grande chance das crianças se machucarem? Sim, sim. A gente não tinha. E talvez a gente seja a única. Não vou falar a única, né? Mas, assim, uma das pouquíssimas que tenha isso. A gente dá uma cobertura de até 10 mil reais para o cliente que o atleta se machucou, ele pode ir no hospital. Então a gente incorporou isso há pouco tempo. Isso traz uma segurança muito grande para os pais. Assim, é uma das situações, né, que gerou muito valor pra gente, por ter esse diferencial pro nosso tipo de serviço. Eu acredito também que muitas coisas que a gente foi padronizando na Brazuquinhas, em relação à nossa metodologia, o nosso tipo de foco de transformação, eu acho que também é o que proporciona experiência para os nossos atletas. Só que, vamos falar agora de valores, coisas que a gente de riscos que a gente assume. O problema é que eu fico falando essas coisas, que se alguém tiver escola de futebol vai querer fazer depois também. Mas a gente tem um evento, cara, que é o The Best, da Brazuquinhas. Eu costumo dizer que o meu The Best é melhor do que o da FIFA. Então, ano passado, a gente fez um evento que a gente investiu 30 mil para 2 horas de evento. Foram quase 3 mil pessoas lá em Brasília presente nesse evento. Onde eu premio todos os meus atletas. Então, todos sobem no palco para ter a experiência. E aí é onde entra os 3 pilares lá na parte de método, né? E aí até dentro do futebol eu falo, não é metodologia de treino. É como a minha empresa trabalha para encantar meus clientes, para proporcionar a experiência. Mas aí me bateu uma curiosidade de saber se outros atletas de outros estados vão para lá para participar do evento? Então, é regional. Hoje é feito regional, né? Então, em Brasília já tiveram 2 anos seguidos com esse evento. O ano passado também teve na Paraíba. Então, a gente faz o encerramento do ano nas regiões, onde as escolas estão próximas. Então, cada um pode fazer o seu. Mas o maior é em Brasília, porque é o maior número de alunos, né? Onde começou a Brazuquinhas. E, além desse evento, os nossos eventos, eu busco proporcionar a experiência de um atleta profissional para os meus atletas. Então, são coisas que eles só vivenciam na Brazuquinhas. Se ele tiver em outra, ele não vai vivenciar. Entendeu? Acho que eu te mandei foto, por exemplo, lá do estádio. A gente botou naquele dia 600 crianças pra jogar num campo oficial. Os pequenininhos de 4, 5 anos era 20 de cada lado. Entendeu? Então, a gente proporciona pra família. Eu, quando eu era criança, eu queria ter jogado no estádio. Eu joguei no estádio depois, mas assim, não foi a escolinha, entende? Que me proporcionou isso. Então, a gente faz eventos grandes, como, por exemplo, a premiação dos atletas lá no final. Eu acho que eu também te mandei uma foto também desse evento. E, cara, a gente proporciona, que eu até falo para as pessoas assim, ó, hoje eu não vendo futebol, eu vendo experiência.
Através do futebol. Mas pra gente crescer, encantar os clientes, reter nossos clientes, é através de experiência. A maior referência pra mim é o Walt Disney. E eu falo que todo empreendedor tem que ir na Disney. Todo empreendedor. Se esforça, se vira. Se você for lá, não pra brincar nos parques, mas se você for lá pra fins de estudo, sabe, com a experiência que você tem ali, e você trazer isso pro seu negócio, se não puder ir lá, estuda sobre. Corre atrás, né? Mas a experiência que a gente vive ali, assim, como pode uma pessoa ficar 2 horas numa fila por um brinquedo que leva 1, 2 minutos no máximo e o cara quer voltar depois? Se a gente vai no mercado, tem 2 carrinhos na frente, a gente já fica inquieto. Entende? Então como é que pode a pessoa ficar nessa fila lá? É porque a atração não é o brinquedo. Que me desculpe o Beto Carreiro. Por exemplo, a gente não pode levar os filhos na Disney antes de levar no Beto Carreiro. Não é que é ruim, mas se a pessoa vem com a referência de lá, tudo que acontece, porque assim, cara, tu fica encantado, não sabe pra onde olhar, a musiquinha tocando o tempo todo, o chão limpinho. Entende? Assim, cara, você vai pra Disney, tu vai com tênis sujo e volta com tênis limpo, cara. Então, assim, são coisas que a gente vivencia lá. Né, a experiência, eu me lembro que quando a gente foi lá na área do Harry Potter, aí tinha lá um carrinho vendendo cerveja amanteigada. Do filme lá. Eu queria saber como é que era aquela bendita da cerveja amanteigada. Aí paguei não sei quantos dólares lá pra tomar um refrigerante com uma espuma em cima. Entende? Pra pessoa se sentir. Quando se você chega na área de Star Wars, tem uma Millennium Falcon. Enorme pra você conhecer lá dentro. Então, assim, não é sobre você fazer aquilo que você quer. Aquilo que você acha que é certo. A gente precisa conhecer o nosso público, entender o que eles querem, qual a experiência que eles gostariam de ter e proporcionar essa experiência. Fabrício, na sua visão, o que é sucesso pra você? Sucesso é cumprir o propósito que eu tenho aqui nessa terra. Entendeu? O legado que eu vou deixar não é só sobre ganhar dinheiro, que a maioria das pessoas que empreendem buscam, né, de início. Simplesmente a questão, cara, eu vou ter sucesso financeiro, vou crescer, vou ganhar dinheiro. E eu vejo, assim, que a primeira coisa que eu preciso é entender qual é o meu propósito. Né? Qual é a minha missão aqui. E eu vejo que sucesso é isso. A minha é através do futebol. Mas não é todo mundo. As pessoas só não vão ter sucesso se tiver abrir uma escolinha de futebol e ter sucesso com uma escola de futebol. Cada um tem uma missão. E aí o sucesso tá em impactar pessoas, eu fazer com que pessoas se desenvolvam, sejam meus atletas, sejam meus clientes, sejam os meus colaboradores, e deixar um legado que se perpetue. Como o Walt Disney morreu há não sei quantos anos, a gente tá aqui falando dele. Entende? Então são várias pessoas que impactaram gerações. Eu quero ser uma dessas pessoas. Que mesmo depois que eu partir, as pessoas ainda falem de mim, o quão eu fui importante para a vida delas, e que aquilo que eu ensinei, eles possam seguir passando adiante, sabe? Eu quero ser uma dessas pessoas. E para mim ter sucesso é isso. É eu atingir, ou qualquer pessoa atingir esse objetivo, que seja importante na vida de outras pessoas, para que se perpetue algo que a gente fez aqui. Eu gostaria de voltar aqui no nosso bate-papo no assunto de vendas, porque todos nós sabemos que a empresa que não vende, ela quebra. E você compartilhou aqui que teve uma experiência na WhatsApp. E a WhatsApp, ela tem uma venda ativa bem forte. E eu acredito que você aprendeu bastante com o Flávio, né, se tratando de venda ativa. Você comentou aqui, compartilhou com todos nós que hoje você capta clientes através do tráfego pago. Entendeu? Eu quero que você entregue o ouro aí para todos nós, ó. Vocês também fazem assim essa venda ativa através de telefone, como o Flávio faz, ou de outra forma, ou somente no tráfego pago? Então, não, o tráfego pago é a questão da captação dos clientes, né? Para captar, mas tem na verdade, tem diversas estratégias que a gente utiliza para que venham alunos sem ser para mensagem. Então, através do nosso próprio público. Agora,
Você tocou num ponto? Eu tava vendo ali, a Bel ali, só fazendo algumas caras, porque a gente... Olha lá o que você vai falar, a gente conversou. Não, a gente conversou essa semana. Aquele marketing que eu fazia lá na WhatsApp é algo que eu sempre sonhei em implantar na Brazuquinhas. Isso aqui eu posso falar abertamente. A estrutura da base da Brazuquinhas, ela é basicamente pensada de acordo com aquilo que eu vivi na WhatsApp. Então foi uma grande escola pra mim, né? O modelo como franquia, como cada setor. Então a gente foi implementando nas nossas escolas aquilo que eu tinha vivenciado lá. Algo que eu ainda não fiz foi o marketing, a equipe de marketing, do jeito que é na WhatsApp. E que a gente vai implementar. Entende? Então, agora, é de muito sucesso, né? Eles trabalham basicamente dessa forma, através do marketing, uma equipe de marketing ativo. É porque pra gente é fácil no futebol. Porque o futebol é a paixão nacional. Entendeu? Então o passivo, ele é muito fácil de ser executado. E as técnicas e a forma que eles trabalham funciona. Funciona. Eu tive a experiência, peguei... Você foi entrevistado? Não, eu fiz eu treinei o script bem próximo, aí adaptei para um produto meu, coloquei 2 gerentes meus na minha frente para abrir um canal de venda de pizzas pré-assada. Uhum. E ali eu peguei o script de venda, o telefone, eles na minha frente, eu fiz 15 ligações, era um pacote de R$ 100 o valor ali, e em 15 ligações eu fiz 9 vendas, significa que em 1h30 eu vendi R$ 900. Só funciona muito. E eu, como você, penso em um dia colocar em prática essas técnicas que eu considero informações muito privilegiadas que eu carrego. Até hoje eu não coloquei ainda no meu negócio. Como você falou, na venda orgânica, qual a palavra que você usou? Passiva? Passiva, funciona e a gente acaba ficando um pouco Na zona de conforto. na zona de conforto. Da mesma forma, hoje, eu vendo a experiência também na Pizzaria dos Brinquedos, porque não é só a pizza. A pessoa não sai de Nova Iguaçu, de Caxias, Da Zona Sul. pra vir aqui para Campo Grande por causa da pizza. Uhum. É a experiência que a Pizzaria dos Brinquedos proporciona. Então, isso faz com que o tráfego pago funcione muito bem lá, graças a Deus. Mas, em algum momento, eu tenho esse desejo de colocar em prática o que eu aprendi com o Flávio. Sim, sim. É porque tem uma outra frase, eu vou falar um monte de frase pra vocês aqui. Fala assim, ó, dados, tem 2 coisas que valem mais do que dinheiro. Primeira coisa que vale mais do que dinheiro é network. Segunda coisa que vale mais do que dinheiro é dados. Então ali a gente trabalhava basicamente com dados. Existia uma escala, 30-5-2. Eu falava, a cada 30 contatos, marcava 5 reuniões que faziam 2 vendas. Podia ter uma variação de um dia para o outro, mas essa era a média, isso baseado em dados. Então, se eu quero fazer tantos alunos, se eu quero fazer tantas vendas, eu preciso fazer tantos contatos. Isso vai acontecer. E a gente tem muito mais não do que sim. Que eu acho que é a maior barreira dos vendedores. A pessoa que quer começar a vender, ela vê tanto não, esse negócio não dá certo. Mas a média é essa, é muito mais não do que sim. E aí, de todo o script, eu sempre falei assim, a gente dava a corda pra pessoa. Ela mesma ia colocando através das palavras dela e eu ia escrevendo. Com tudo que ela falou, poxa, eu preciso. Falando dos desejos, das necessidades dela, sou eu que preciso e tal. E no final eu falava, quanto vale esse teu sonho aqui? Ela se vendeu pra ela mesma. Exatamente. E é isso. Assim, a gente que trabalha com serviço, com produtos, precisa entender. Quando eu trabalhava na venda em shopping, eu trabalhei na World Tennis. Cara, eu era um dos melhores vendedores das lojas que eu trabalhei. Mas eu fazia menos venda do que os outros. Mas cada venda era uma pancada. Por conta dos tênis mais caros, são tênis bons pra saúde. Então, como eu era profissional de educação física, eu vinha, preparava tudo. Eu fazia as estratégias de ir fazendo a pessoa falar, mostrar, sabe? E eu colocava o tênis mais barato e os tênis mais caros no pé da pessoa. Era interessante, eu descia cheio de caixa. Eu sondava, vamos lá, os passos da venda, né? Sondagem, primeiro. Na verdade, primeiro a gente quebra o gelo. A gente precisa, de alguma forma, quebrar o gelo. Depois eu vou pra sondagem, pra entender o que a pessoa tá buscando. Por que ela tá ali falando comigo?
Entende? E aí eu fico sabendo de tudo que ela tá buscando. A palavra que o Flávio usa é conexão, né? Esse Conexão, a primeira. Conexão. De quebrar o gelo. Depois a gente vai pra sondagem. Eu entendi o que a pessoa quer. Aí eu venho pra hora do show. É onde o artista entra em cena. O vendedor como artista. E aí é hora de você mostrar tudo que você sabe, os benefícios que tem pra pessoa. Que você consegue suprir a necessidade que ela que te falou que tem. Né? Isso pode ser através de uma pesquisa, às vezes dependendo do que você trabalha. Pode ser ali no momento com a pessoa. Só que nessa hora do show, o que eu fazia? A pessoa me falou tudo que ela precisava. Quando ela falava pra mim que queria tênis pra atividade física, ou que tinha um problema de coluna, não sei o que ela fazia. Eu já fazia assim, agora. Eu já sabia que o negócio ia rolar. Porque eu perguntava tudo que ela preferia. E aí quando subia pro estoque, eu pegava o número do tênis dela, pegava todos os tênis e ia experimentando de um em um. Ó, esse aqui com esse aqui. Começava dos mais baratos. Esse aqui com esse aqui. Esse é tanto, esse outro aqui é tanto. Qual dos dois você fica? Aí a pessoa, esse. Beleza. Aí eu pegava o próximo nível. Aí explicava qual a diferença de um pro outro. Esse aqui é desse jeito, esse aqui tem essa tecnologia, esse aqui você vai sentir desse jeito. Mas esse aqui vai ser bom pra coluna, vai ser... Passar. E aí ia escalando. Aí quando a pessoa falava assim, ó, já tá caro, até 200 e pouco eu posso pagar. Aí eu já fazia o que na minha mente? Ela pode pagar uma parcela de R$200. Então, eu ia demonstrando tudo. E aí, no final, quando eu falava, esse aqui, todos os benefícios dos tênis mais caros. Falava, esse aqui, ele vai durar tanto tempo, esse aqui vai durar 4 vezes mais. Se você pagar as parcelas que você ia pagar aqui, você troca de tênis menos vezes, tá dando mesmo. E você tem o tênis top. Era assim, entendeu? Então, que é depois as fases. Tem demonstração, pré-fechamento, que aí você vai ver se a pessoa tem alguma objeção ou não, pra você matar antes de ir pro fechamento. E depois você vai pro fechamento já, assim, a bola já tá na pequena área, a pessoa e o goleiro. E o goleiro nenhum. Fabrício, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o convite. Estamos chegando no final desse episódio. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Gostaria que você deixasse sua palavra final, né? Assim, para empreendedores que estão começando ou para empreendedores que ainda tá ali com um projeto, procrastinando, para tu dar uma incentivada, a sua experiência hoje, um empresário de sucesso, precisou dar o primeiro passo. E tem pessoas com projeto procrastinando há algum tempo. Então, sua palavra final, eu gostaria que você falasse para a câmera. Câmera ali. Fica à vontade. Olha, tudo começa com um sonho, né? E se você tem esses planos aí, é porque você em algum momento sonhou realizar aquilo. É uma paixão, é um desejo seu. A maioria das pessoas que gostariam de empreender, elas desistem antes mesmo de começar. Mas principalmente porque elas enxergam que tinha que haver um cenário ideal para começar. E aí eu quero deixar uma outra frase aqui, uma última frase para você, que ela diz assim: o feito é melhor do que o perfeito. A gente precisa dar o primeiro passo. Inclusive tem uma trend aí nas redes sociais que fala assim, ó, primeiro você começa, depois você melhora. Então, você precisa desse primeiro passo, entrega para Deus e faz o que você precisa fazer. Sabe? Você vai aprender no meio do caminho. Não espera ter um cenário perfeito, tá tudo funcionando. Eu poderia falar assim, eu vou abrir uma escola de futebol quando eu tiver o meu campo. O investimento ele é muito maior. Mas não. Primeiro a gente começa, dá o primeiro passo, faz e deixa para aperfeiçoar no caminho. E até vou te dizer uma coisa, nunca vai estar perfeito. Então quando você aprende, quando você começa a fazer, vão aparecer outras coisas assim, cara, isso aqui pode melhorar, isso aqui pode mudar. Nunca vai estar perfeito. Então, começa. Lembra sempre dessa frase, ó, o feito é melhor do que o perfeito. Fabrício, me identifico muito com essas últimas palavras suas aí, aqui no episódio. Não tenho dúvida que perto de mim eu convivo com algumas pessoas com muita capacidade de construir coisas muito grandes, mas não teve a coragem que eu tive há 10 anos atrás de colocar um projeto em prática e não me importar por não ter as informações ali que precisava do início, né? E você falou em relação à perfeição, né? Nunca vai estar perfeito. E hoje, eu com 4 unidades, eu recebi recente uma consultoria, né? E percebi o
quanto de erro tem no meu negócio, cara, depois de 10 anos. Mas é muita coisa para melhorar. E eu vou fazer com que essas informações que chegou até a mim, eu vou resolver. Mas acredito que lá na frente eu também vou ver outras, né? Então é isso. Precisa ter coragem. Sim. Precisa ter coragem. Me lembrou uma outra frase do Flávio. Que ele fala que o sucesso não é para os melhores. Que é para os corajosos. Geralmente, os bons, os melhores, trabalham para os corajosos. Né? Então, às vezes, você não precisa ser o melhor naquilo que você faz. Você só precisa ter coragem. Com coragem, a gente se lança e a gente contrata os melhores. Eu não sou o melhor professor de futebol. Entende? Minha palavra final é explicando para você o nome do podcast foi escolhido pela minha história de vida. Você também pode? O nome eu escolhi porque eu, Décio, com 4 pizzarias agora, já inauguramos a 4ª unidade, e estudei bem pouco, estudei até a 5ª série. Quinta série, é verdade. Eu hoje entendo que o estudo é importante, mas não é determinante para o sucesso. E se eu posso, você que está aí, você também pode. Esse é o nome. Então, tenha coragem, para de procrastinar, coloca seu projeto em prática, que eu tenho certeza que você tem tudo para ter muito sucesso. Fabrício, obrigado mais uma vez. Obrigado, meu. Tá? Por ter aceitado o meu convite. Obrigado. Obrigadão. Prazer estar aqui com vocês. Valeu, obrigado.